Bom, então, eu me chamo Lucas Martins Marques, sou do curso de Direito e hoje a gente vai apresentar aqui o projeto Comunicando Direito à Sociedade e o nosso tema, o assunto abordado, vai ser sobre a questão das constituições e como elas evoluíram, a questão desde a primeira Constituição até a última Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, como elas evoluíram e como a sociedade evoluiu junto com elas, as mudanças que a sociedade teve junto com ela. Então, eu vou apresentar elas aqui junto com o meu parceiro. Eu sou o Wellington, eu também sou do curso de Direito da UNERP. A gente está na primeira etapa, no ano 2023, no segundo semestre. Bom, então, eu vou começar, né, como óbvio, pela primeira Constituição, Constituição de 1824. Mas para começar a falar sobre ela, primeiro a gente tem que falar sobre a vinda da família real aqui para o Brasil. Eles vão vir para cá em 1808, vão trazer todo o aparato burocrático português. E isso meio que vai dar uma introduzida nessa questão de direitos na sociedade brasileira. Então, aí a gente tem em 1824, depois que o Dom João vai embora, Dom Pedro I, né, ele vai assumir o poder do Brasil e ele vai então ortogar, que ele vai impor a primeira Constituição do Brasil, né? E quais são as características dessa Constituição, como que ela era? Basicamente, a questão sobre o voto, que é algo muito importante das Constituições. A gente tinha a questão do voto censitário, ou seja, o voto ele era a partir da comprovação de renda. Então, o voto ele era meio que exclusivo, ele excluía os pobres, porque os pobres não conseguiam votar porque eles não conseguiam comprovar essa renda. Outras características também que a gente tinha era a questão da religião. O Brasil ainda não era um país laico. Nessa época o Brasil ele tinha uma religião principal, que era a questão do cristianismo. Então é uma outra característica importante do Brasil nesta época. Bom, outra questão também importante era a questão do Dom Pedro mesmo. O Dom Pedro ele era visto como uma figura assim sagrada, né? Ele comandava tudo. A gente tinha a questão do poder moderador, que ele exercia poder sobre a questão do poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Esse poder moderador ele mandava em tudo. Então, basicamente, apesar do Brasil conquistar uma Constituição, essa Constituição assim ainda não era muito, como que eu posso dizer, libertadora para a nossa sociedade, porque ainda quem tinha todo o poder ainda era concentrado na mão de uma pessoa. Então, beleza, então a gente tem essa Constituição e umas curiosidades sobre essa Constituição. Apesar dela ser a nossa primeira Constituição, sei lá, de 1824, ela foi a Constituição que até hoje mais perdurou, mais se manteve por tempo. É a Constituição que foi de 1824 até 1889. Foi a que mais esteve um tempo total, foi essa Constituição. E outra característica também, uma curiosidade nela, é que nesta Constituição os analfabetos poderiam votar. Somente na primeira e na última Constituição os analfabetos tinham esse direito ao voto. Então agora para falar sobre a próxima Constituição, sobre a segunda Constituição, a de 1891, que é quando a gente tem o começo da República no Brasil, o Wellington vai apresentar ela pra gente. Exatamente. Eu vou falar sobre a Constituição de 1891. Ela foi a Constituição que proclamou a República no país e tirou o poder, ela descentralizou o poder, criou uma república federativa, dividiu em estados e assim ela virou uma república federativa, a atual República Federativa do Brasil. E ela tinha característica principal o voto de cabresto, porque como ela tornou o voto aberto e tirou a característica que tinha que ter a renda para poder votar, os coronéis, que eram os grandes fazendeiros e as pessoas que dominavam, as pessoas que já dominavam a política, eles tinham, por exemplo, funcionários e eles falavam para o funcionário: você vai votar em tal pessoa, porque senão vai ter consequências. E aí a pessoa era obrigada a votar em quem ele queria. Então era um voto de cabresto. Como você põe o cabresto no cavalo e manda ele fazer alguma coisa, era o que os coronéis faziam. Essa foi a principal característica da Constituição de 1891. Além de que ela tornou a República Federativa do Brasil oficial. Ela tirou a monarquia e tornou a república. E aí, depois disso, a próxima Constituição vai ser a de 1932, que vai ser explicada pelo Lucas de novo. Então, a gente tem essa questão, né, dessa Constituição de 1891, que era da questão da República Oligárquica. O que é oligarquia? Oligarquia é a questão do poder na mão de poucos. E isso, conforme esses tempos foram passando, começou a gerar uma certa insatisfação na população. Por que acontecia? Um ano, o presidente era de Minas Gerais. Aí passava o tempo, era de São Paulo. Minas São Paulo, a famosa República do Café com Leite. Isso começou a gerar uma certa insatisfação, assim, geral no Brasil. Então,
tinha um presidente de São Paulo, que era o Washington Luiz, e ele tinha que eleger agora, ele tinha que apoiar um presidente de Minas. Só que ele não vai fazer isso, ele vai continuar apoiando o presidente de São Paulo. E isso vai revoltar muito o pessoal de Minas Gerais, que irá se juntar com o pessoal do Rio Grande do Sul e da Paraíba e vai fazer uma revolução, que é a Revolução de 1930, que é quando a gente tem o Getúlio Vargas entrando no poder. Então o Getúlio Vargas, ele entra no poder, só que ele não coloca uma constituição em prática, ele simplesmente está lá no poder e ele comanda tudo sem uma constituição. E isso revoltou muito o pessoal de São Paulo, da oligarquia de São Paulo, porque não tinha uma carta magna para estabelecer as regras do país. Então a gente vai ter a partir daí uma guerra entre São Paulo e assim, o Brasil mesmo, pode-se dizer, e o governo de Getúlio Vargas, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, que apesar do estado de São Paulo perder a guerra, ao final de tudo eles conseguiram o que queria, que é a Constituição de 1934. Nela nós temos a conquista do sufrágio feminino, que é algo inovador para a época, porque nas outras constituições a gente não tinha isso, somente homens poderiam votar. Então a gente também tem essa questão do voto secreto, então foi uma constituição muito inovadora para a época, quando comparada com as outras. Então nós temos agora chegando no período de 1937, que é o período onde Getúlio Vargas era para ele, assim, ter as eleições, né, e aí decidir quem seria o novo presidente, porque já deu esse tempo, né, entre 34 e 37. Entretanto, ele vai dar um golpe de Estado, que vai ser conhecido como o golpe do Estado Novo, né, ele faz um plano, que é o Plano Cohen, onde ele fala que comunistas estavam querendo assumir o papel, estavam querendo tomar conta do Brasil. E aí a gente vai ter uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, que agora o Wellington vai falar sobre ela. Exatamente. Como ele aplicou esse golpe, falando que estava tendo uma ação comunista para tomar o poder no Brasil, a partir do momento que ele assumiu, ele colocou em prática a Constituição de 1937, que aí ele colocou todos os poderes centralizados na mão dele, e ele também fechou o Congresso e ele repreendia muito a sociedade. Além de ele repreender muito a sociedade e os opositores, ele também tentou prorrogar o seu governo através das grandes propagandas políticas, principalmente na rádio, que era o maior meio de comunicação da época. Então, aí ao final disso, chegando em 1945, junto com o final da Segunda Guerra Mundial, porque esse é um período que o Getúlio Vargas ele vai comandar aqui, ele vai controlar o Brasil, só que na questão global a gente está vivendo o período da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece nesse período, já chegando em 1945? A gente tem a derrota da Alemanha. E, entretanto, o governo de Getúlio Vargas era um governo autoritário, era uma ditadura. Então, a população, ela entra, e o governo dele entra meio que numa contradição, porque o Brasil, na Segunda Guerra, ele vai apoiar os Estados Unidos. Entretanto, o Brasil é uma ditadura, e ele luta contra ditaduras europeias. Então, meio que a população, assim, começa a entrar numa contradição, não entende como que o Brasil pode ser uma ditadura e lutar contra ditaduras. Não faz sentido, a gente não quer mais essa ditadura. Então nós temos essa Constituição de 1946, onde a gente tem essa questão sobre o presidente, ele ficava 5 anos no poder, também ele não tinha vice-presidente, era somente ele, e a gente tem o fim também da censura e da pena de morte. E aí a gente tem esse período que vai até 1964, que é quando a gente tem o início da ditadura militar. Mas entre esse período, o Brasil ele teve 5 presidentes, a gente tem a questão também, entre esses presidentes vai ter o Juscelino Kubitschek, vai ter a questão de investimento, ele vai investir muito no Brasil, então o Brasil vai passar por um grande desenvolvimento nesse período, até a gente chegar na ditadura militar, em 1964, que aí o Wellington vai explicar pra gente sobre esse período muito conturbado da nossa história. Exatamente. Depois do governo do Juscelino, entrou o Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros teve seu governo durante 7 meses e depois quem entrou foi seu vice, o João Goulart. Só que o João Goulart, ele queria reformar muito as questões de base da economia, então os conservadores do país não gostaram muito da ideia. Então eles formularam de novo a ideia de que ele era um agente comunista infiltrado no país. Então foi instalada novamente uma ditadura, dessa vez a ditadura militar, que tinha como principais características seus AIs, que eram os atos institucionais. Nesse governo, nesse período, quem mandavam eram os militares. E eles, através dos AI, principalmente o AI-5, dava muito poder para eles. Com o AI-5, eles tinham o poder de fechar o Congresso Nacional e acabar com o habeas corpus. E durante esse período era um voto indireto, por exemplo, a população votava em quem votaria no presidente. No caso, eles escolhiam um grupo, para esse grupo escolher outra pessoa. Então, sempre continuou uma cúpula ali.
eram sempre as mesmas pessoas que dominavam o país. A ditadura durou até as eleições de 1984, em que foi eleito o Tancredo Neves, porém ele não assumiu seu mandato porque ele faleceu antes. Então quem assumiu foi José Sarney. Depois de já ter acabado a ditadura, em 1988, a Assembleia Constituinte formada, eles criaram a nova Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, que vai ser explicada pelo Lucas agora. Então, agora com o presidente José Sarney no poder, a gente vai ter a nova Constituição, né? Que é a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que é a nossa atual Constituição. Ela é uma Constituição muito progressista, comparado com as outras no mundo, e ela é uma Constituição onde a gente vai ter a volta do direito ao habeas corpus, que tinha sido extinguido na ditadura militar. A gente agora tem a questão do voto, tem a questão de analfabetos podem votar, como eu havia dito antes. Somente na primeira e na última Constituição os analfabetos teriam direito ao voto, e nessa os analfabetos eles têm direito a voto. A gente tem a questão do voto ser obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo entre os 16 e 18 anos. Então, basicamente, é a Constituição em que nós vivemos hoje, sabe? E o que a gente pode explicar e deixar assim como um resumo sobre todas as constituições é que para o Brasil chegar hoje nessa Constituição tão progressista e tão avançada não foi algo muito fácil. A gente tem vários períodos de revolução, como a Revolução de 1930, a Revolução de 1932, os anos de chumbo, as diretas já, que foram períodos muito conturbado e de muita luta, onde a população teve que ir para a rua brigar por seus direitos mesmo, sabe? Para a gente conseguir chegar hoje nessa Constituição atual que temos e que tem seus problemas, claro, mas também é podemos dizer, uma boa Constituição. Então, resumindo, seria isso, sabe? O nosso tema, o nosso assunto seria basicamente sobre as constituições e a sociedade, como evoluiu junto com elas e como ela evoluiu. Como saiu daquela primeira Constituição onde o voto era censitário, você tinha que comprovar a renda, o poder era do monarca, que era Dom Pedro I, e hoje chegou ao nosso presidencialismo, né, onde o nosso principal representante assim, é o presidente, que ele entra no poder através do voto, entendeu? Como a gente conseguiu ter essa evolução e como essa evolução não foi fácil, foi conquistada pela nossa população, então pela nossa sociedade. Então, pessoal, basicamente é isso. Chegamos ao fim do nosso trabalho, tentamos, né, passar sobre todas as constituições e fazer um breve resumo sobre cada uma delas. Então, basicamente é isso. Muito obrigado.